E estamos aqui continuando, né? Já terminando aqui o capítulo 3 do livro de Jó. Tivemos um probleminha com a outra gravação. Então aqui nós estamos falando justamente desse rei Manassés, que foi um dos reis mais terríveis, né, da história de Judá. E é exatamente por um homem amargurado, um homem que viveu uma vida de perversidade diante do reino de Judá. E nesse momento Deus permitiu toda essa amargura, toda a vida que Manassés viveu. Deus o perdoou, Deus o restaurou depois que o levou ao exílio, e aí ele regressou e Deus restaurou o reino a ele. Então, aí nós podemos compreender que nesse momento de amargura, de aflição, Deus ele permite toda essa vida para levá-lo justamente o rei Manassés a um ponto em que ele se humilhasse diante de Deus e dissesse: Senhor, já basta, já não posso mais, Senhor. Então, exatamente aqui, o que é que está se dizendo aqui no versículo de número 20, perdão, no capítulo 3. Porque se dará luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo. Ou seja, porque essa amargura é a única maneira para a gente poder ver se algum dia a pessoa se humilha diante do seu Criador e dizer: Senhor, já estou farto, eu já estou cansado de tudo isso aqui, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Então aí é onde Deus, em sua misericórdia, não menosprezará um coração contrito e um coração humilhado. Então, justamente, a morte, por suposto, não é a melhor coisa que se possa acontecer. Ou seja, que a morte não é melhor que a humilhação. E vir diante do Eterno, dizer: Senhor, resgata-me, ajuda-me. E essa é justamente a pergunta aqui que Jó está fazendo. Jó diz o seguinte: que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dar a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Ou seja, que a dor, ela é como um rio ou seja, como que um rio, e a água está correndo continuamente. E Jó está usando aqui a poesia hebraica e fazendo uma comparação com a sua própria vida. E no versículo 25 ele disse: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. E aqui também é outro versículo que muitas pessoas pegam para utilizar como doutrina, porque esse versículo 25 aqui é um versículo muito usado, inclusive eu quando era evangélico, a gente ia nos domingos fazer, como se diz, visita aí as pessoas que estavam sem a igreja, por exemplo, um tipo de desviada, segundo o pensamento é, da, da igreja, e a gente, por exemplo, citava irmão, cita o versículo para a irmã, e eu gostava muito de citar esse versículo aqui de Jó 3,25, porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Então, esse versículo 25 aqui é um versículo que se utiliza como doutrina. E aí tiram justamente o versículo do seu contexto e dizem: está vendo? Cuidadinho com teus temores, veja o que se passou com Jó. Por quê? Porque Jó ele temia. Jó temia perder seus filhos, Jó temia perder seus bens, e por isso lhe veio tudo isso na vida de Jó. Porém, uma vez mais, irmãos, isso aqui não é doutrina, isso aqui é desespero. Isso aqui, Jó está em um momento de angústia, onde dizemos muitas coisas sem sentido no momento de sofrimento, e não se pode tomar isso como doutrina. E por quê? Porque tem outros casos que não necessariamente é assim. Por exemplo, nós temos o caso do rei Davi, que chegou a pensar que Saul iria matá-lo. E Davi temia justamente morrer pela mão de Saul. Saul estava perseguindo Davi, Davi estava fugindo de Saul. E por que Davi fugia de Saul? Pois porque Davi temia morrer nas mãos de Saul. Porém, a pergunta é: quantas vezes Saul matou Davi? Nenhuma. Então, tem muitos casos na Escritura de homens que tiveram temores e Deus os livrou de todos. E você e eu somos exemplo. Quantas vezes aconteceu o que você teme?
Muito poucas vezes, porque na maioria das vezes estamos preocupados, ai meu Deus, vou perder meu emprego, e vou morrer de fome, e vou ser despejado da casa, e ou seja, vão cortar minha água, vão cortar minha luz, eu não vou mais viver, Senhor, o que é que eu faço? E depois de tudo isso aí você diz, para que eu estive me preocupando tanto, se ao final não passou nada? Então, se fazemos doutrina disto aqui, podemos correr o risco de agora justamente estar pior. Por quê? Porque nós não podemos controlar nossos pensamentos. Somos medrosos por natureza todo o tempo estamos, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Se acabou, está chegando o dia, e já não vendo mais meus produtos. Imagina aí um Deus assim. Fulaninha de tal não está crendo em mim não, é? Vai se passar tudo o que você está passando, está temendo. Esse mês você vai ficar sem comer, viu, fulaninha? Imagine um Deus assim. Porém, Deus conhece nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Porque imagine um Deus que está somente aí ouvindo temores. Anjos, vejam lá na terra quem está temendo e descarreguem todos os temores sobre essas pessoas. Imagine, irmãos, já não estaríamos aqui se isso fosse doutrina. Deus, ele é muito mais além. Ele vai muito mais além que nossos temores. Ele está buscando suprir nossas necessidades muito antes que peçamos a ele. E no versículo 26, conclui aqui o capítulo 3, dizendo o seguinte: nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E no capítulo 4 disse: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfardar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Então vejam vocês aqui, os amiguinhos de Jó já se manifestando. Ou seja, disse o versículo aqui 4, porque, para começar, o capítulo 4, ele começa com uma série de argumentos, né? Ou seja, aqui do capítulo 4 até o capítulo 37 do livro de Jó, vai vir uma série de argumentos e discussões do tipo teológicos, né, entre Jó e os seus amigos. Discussões justamente para entender Deus, para entender o sofrimento, né? Ou seja, isso é algo muito comum entre nós. Quando estamos aí sofrendo, quando estamos passando por algo, vem toda a classe de pessoas tratando de nos consolar, de dizer, às vezes, cada barbaridade, segundo eles em sua sabedoria, e nos dizem por que estamos passando por tal situação. E quem sabe algumas dessas pessoas são até sinceras, quem sabe falam de coração, porém isso não quer dizer que essas pessoas estão certas. Porque alguém pode ser muito sincero e pode estar sinceramente equivocado. Então, até o capítulo 3, estava muito bem os amiguinhos de Jó. Estavam 7 dias, né, 7 noites com Jó, sem dizer uma só palavra, fizeram o correto, porém depois de 7 dias já não se conteram, ou seja, a língua já coçou. A língua já estava coçando, nós temos que dizer algo para Jó para consolá-lo. Porém as coisas saíram piores. Então, daqui em diante, é disso que vai tratar o livro de Jó. E alguém pode assim pensar, irmão Marlon, iremos estudar tantos capítulos de discussões? Ou seja, como é que Deus permitiu que se escrevesse em sua palavra? Porque estamos no capítulo 4. E até o capítulo 32 é onde um homem chamado Eliú vai responder. Então, do capítulo 4 ao capítulo 31 é pura discussões, puros argumentos filosóficos, tu é isto, não, tu é aquilo, você é que é isto, e toda essa longa discussão é tratando de definir por que Deus permite o sofrimento. E ao final aparece um personagem onde Deus falará pela boca dele. Porém, por que tantos capítulos, irmãos, com esse tipo de discussões? Por que Deus permitiu tantos capítulos dando volta no mesmo tema, na mesma ladainha? E a resposta é bem simples. Quem sabe Deus deixou todos esses capítulos no livro de Jó simplesmente para que nós tenhamos uma ideia do que é que Deus tem que estar suportando todos os dias, irmãos. Pessoas que estão tratando de defini-lo, de entender o eterno, das explicações, de ser sábio, de dizer por quê, por que não. Deus pode, Deus não pode se manifestar, Deus pode, Deus é assim, Deus é assado, Deus é branco, Deus é galego, Deus é homem, Deus é mulher. E nas livrarias, o que mais tem são livros de quê? Autoajuda, que tratam de te ensinar como evitar o sofrimento, de como ser mais feliz, de como ter mais paz no lar,
E neste livro de Jó vamos nos maravilhar em saber que a mente de Deus está muito mais além que a filosofia humana. Então aqui no capítulo 4, no versículo 1 e 2, disse: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas que poderias conter as palavras. Ou seja, o que ele está dizendo é: Jó, o que vamos te dizer, Jó, vai te irritar, vai te enfadar, porém nós não podemos deter as palavras, Jó. Perdão, você é meu amigo, porém isso que vamos dizer vai te ofender. Ou seja, a típica frase: olha, a verdade não peca, mas incomoda. Eu sei que você ficará enfadado, né, mas mesmo assim nós iremos falar. A típica frase: eu digo a verdade, eu sou do Nordeste, e eu digo a verdade, não tenho um papo na língua, né? Então, este é justamente o espírito deste homem chamado Elifaz, que vai tratar de querer consolar Jó. E no versículo de número 3, disse: Eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Ou seja, tem pessoas que não conseguem entender como é que nossas vidas têm harmonia. E essas pessoas estão anelando que nos passe algo para sair correndo e dizer: ué, e a tua vida não era tão linda? Uma fé brilhante na Bíblia, não guardavas os mandamentos e que a igreja estava errada, e agora? Então você anda sempre, irmão, pensando, passando estudos bíblicos, e agora estás aí: anima-te, fulano, anima-te, Beltrano. Jó, como é possível que logo você, que era o bambamã na história, está aí perturbado? Só porque perdeste todos os teus bens, teus filhos, tua esposa te criticou, Jó. Jó, não é para tanto, Jó, não é para tanto. E no versículo 6, disse o seguinte: porventura não é o teu temor a Deus a tua confiança, e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Ou seja, onde está teu Deus, Jó? Ora a ele, Jó. Você não era muito espiritual? Verso 7. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Pergunta esse Elifaz está fazendo a Jó. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, Jó. Jó, refresca a memória aí e veja se algum justo já pereceu. E onde foram os sinceros destruídos? Jó, tu não era o que dizia que tínhamos que ser forte, que tínhamos que obedecer a Deus, que tínhamos que guardar os seus mandamentos? Porque agora um inocente passou o que está passando a ti, Jó? Em outras palavras, Jó, você não é inocente, Jó. Você não é tão íntegro como você pensava que é. Tudo isso que você está passando é por alguma causa, por algum pecadinho que você tem escondido. Confessa, Jó. Vai, Jó, abre a boca, abre. Ou seja, qual foi a porta que tu abriste para Satanás, Jó? Qual foi o mandamento que tu transgrediu? Deixasse de guardar o Shabat? E aqui justamente faz uma pergunta: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Não sabia ele, se ele faz, que a pessoa mais inocente da história pereceu por nossos pecados, deu sua vida em resgate por todos nós. E quantos inocentes existem neste mundo que sofrem, irmãos? Pois muitos. Podemos ver aí todos os dias na televisão. Então, no versículo 8 do capítulo 4, disse: segundo eu tenho visto, olha o argumento dele faz. Segundo ele, tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Ou seja, sabe o que ele está dizendo aqui a Jó? Ou seja, e aqui justamente eles cravaram ainda mais o punhal. Ou seja, Jó está escolhendo o que plantasse, Jó. Agora, em base ao que vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, será verdade o que este Elifaz está dizendo aqui de Jó? Obviamente que não. E o nosso problema como seres humanos, ao julgar as pessoas, é porque somente vemos um palmo diante do nosso nariz. Nós não vemos o que está passando no céu. Não sabemos o que acontece por trás das cortinas. E Elifaz não soube o que aconteceu no céu, no capítulo 1 e capítulo 2. Ele não sabia que Deus havia dito de Jó, que Jó era um homem perfeito, um homem reto, um homem temente a Deus e se desviava do mal. Porém, este Elifaz está dizendo: Jó, tu és um pecador, tu és um transgressor da lei de Deus,
Isto é o que o mundo te diz em um momento de sofrimento. E te diz, sabe o quê? Não, 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 não. Algo errado você fez. E tem dois tipos de funções que nós podemos ter dentro do corpo do Messias. E isso tem que servir assim para a gente, e a gente tem que ter isso assim em mente todos os dias. Porque, mais uma vez, existem dois tipos de crentes, ok? Dois tipos de pessoas, de grupos que podem exercer funções dentro do corpo do Messias. Existem os crentes policiais e tem os crentes ambulância. E eu e você podemos cair em qualquer um. Porque quando há um acidente, por exemplo, o que é que a polícia está buscando aí? Pois quem teve a culpa. Quais foram as leis que se transgrediram, quem ultrapassou o sinal, começam a medir, a marcar o chão, etc. Isso é o que a polícia busca. Saber quem errou. Porém, o que é que faz a ambulância? Quando uma ambulância chega a um lugar do acidente, eles ficam assim investigando quem teve a culpa. Olha quem foi que ultrapassou o sinal. E você está aí sangrando, né? E o salva-vida está dizendo assim: foi você que atravessou o sinal? Quem foi o culpado? Ou seja, quem foi que causou o acidente? Não. Uma ambulância socorre, busca ajudar. E nós podemos cair em qualquer uma dessas funções. E quando alguém está indo de mal a pior, está desempregado, não está conseguindo trabalho, e ao invés de a gente ajudar essa pessoa e dizer: olha, vamos ver quais mandamentos essa pessoa está transgredindo, porque não está indo bem. Bem, a Bíblia fala que quem guarda os mandamentos será bendito, e essa pessoa aí mal tem o que comer, é um amaldiçoado. Talvez esteja aí andando com meu arrão, talvez seja um adúltero. Pau nele, Jeová, pau nele, para que ele se arrependa. Porém, comigo não, meu paizinho, tem misericórdia, por favor, Senhor, meu Deus. Porém, ao próximo, humilha ao Senhor. Humilha para que ele saiba que existe Deus na terra. Ou temos a opção de: olha, não me interessa que mandamento essa pessoa transgrediu. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ver de qual maneira eu posso ser útil em ajudar. E este foi o ministério de Yeshua, e veio buscar e salvar o que havia se perdido. E Yeshua não perguntou: por que vocês se desviaram? Não, ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Porém, a atitude religiosa é mais fácil. A atitude legalista, né? Sai daqui, maldito, sai daqui, pecador. É muito mais fácil, por quê? Porque isso não me envolve. E com isso, eu não tenho que fazer nada, eu não preciso ajudar ninguém. Estou isento de ajudar as pessoas. E dar uma ajuda tanto espiritual ou financeira. Por quê? Porque isso me isenta de responsabilidade, e isso qualquer um pode fazer, irmãos. Porém, o trabalho da ambulância, os voluntários, isso é difícil e é bem complicado. Porém, esse ele faz aqui é o típico sábio espiritual, que sabe todas as respostas, que ele sabe exatamente por que passam as coisas, e vejamos o que ele continua dizendo no versículo 9. Com o hábito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão velho porque não tem presa, e os filhos da leoa andam dispersos. E em forma poética, ele está dizendo aqui, ele está dizendo que acha, ou seja, eu acho é bom que todos os maus sejam quebrados. Porém, no versículo 12, vem assim a espiritualidade desse Elifaz, ou a falsa, que diz: uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Ou seja, Jó, já estou começando a entender o que está se passando contigo, Jó. E disse o versículo 13: entre pensamentos vindos e visões da noite, quando caí sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, porém não conhecia a sua afeição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia. E essa é uma pessoa super espiritual, que diz: irmãos, o Senhor me deu uma palavra para ti. Olha, Jó, tive uma visão pela noite, e o Senhor me revelou que tu está em pecado, Jó. Estás transgredindo os mandamentos. E disse o verso 17: seria porventura um homem mais justo do que Deus? Seria porventura um homem mais puro do que o seu Criador? Jó, Deus me revelou que o homem é uma porcaria, Jó.
tu és um miserável, Jó, tu és um impuro, tu és um pecador impuro. E quem já não ouviu assim esse tipo de revelação nas igrejas? Eu já ouvi muito, né? Porque eu posso dizer que já fui um ambulante de igreja. Porque o Senhor está me revelando, né? E ele tira seu candelabro, te arrepende, ou você irá direto para o inferno. E uma mensagem assim, irmão, quem é que se anima a querer buscar a Deus? Pois ninguém. E no versículo de número 18, disse o seguinte: eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, a eternidade perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria. E o que ele faz está dizendo aqui, olha Jó, Deus não confia nem nos seus servos, como ele irá confiar numa criatura miserável como tu, Jó? Porque segundo ele faz, foi Deus quem revelou isso a ele. Porém a pergunta é, será verdade isso que ele faz está dizendo aqui a Jó? Que Deus não confia em seus servos? E isso é o que nos maravilha do Eterno. Que como é possível que o Eterno confie em seus servos? Como é possível que o Eterno dê tanto valor a vasos de barro como eu e você? E isto é justamente o que este homem está escutando, acusando Jó aqui. Jó, tu és uma pulga insignificante, Jó, tu não serve para nada. Tu és um pecador miserável e por isso está passando isso que tu está passando. E isso é uma mensagem totalmente com a mente humanista. Então, tudo o que esse ele faz, estava dizendo aqui a Jó, que era uma palavra profética que ele recebeu, porém a mesma Bíblia diz que a palavra profética, irmão, serve para edificar, para consolar e para redaguir. E o que significa exortar? Ou seja, porque se exorta de qual maneira? Como é que nós podemos exortar uma pessoa que está, por exemplo, sei lá, transgrediu, ou enfim, está algum problema? Pois é animando a pessoa, ok? Nós temos que exortar de uma maneira apropriada. Colocar na mente da pessoa que ela tenha confiança no Eterno. Olha, Deus tem um plano perfeito para tudo isso que você está passando. E o que é edificar a fé? Pois da mesma maneira, é melhor é melhor te dar um estudo bíblico na qual você pode ver exemplos de outras pessoas que puderam sair adiante. E também a palavra profética, segundo o apóstolo Paulo, serve para consolar. E a palavra consolar significa o quê? Pois alento, palavras de amor. E o melhor exemplo da palavra profética são as palavras de Yeshua aos pecadores. Como, por exemplo, a mulher que os escribas e os fariseus trouxeram pedindo a ele que a condenasse pelo seu adultério. E Yeshua disse que eu mesmo não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, essas serão sempre as palavras que nos levantam e nos dão desejo de buscar a Deus. Então, este homem super espiritual, entre parênteses, vem a Jó com esse argumento de que Deus lhe deu uma palavra profética. Então, como nós podemos saber que uma palavra vem de Deus ou vem da imaginação de uma pessoa? Porque isso é muito comum a gente ouvir de pessoas. Então, como nós podemos justamente discernir se vem de Deus ou se é fruto da imaginação de alguém? Porque nós temos que saber que sempre as palavras proféticas, irmãos, são preventivas, ou seja, que falam de futuro. E quando são preventivas, quando uma profecia se fala acerca do futuro, como nós podemos saber? Pois é bem fácil, pois é você esperar que se cumpra e aí saberemos se essa palavra veio de Deus ou não. Então nós não temos que tomar uma palavra como profética de Deus até que ela se cumpra. Porque vai que alguém diz assim, olha irmã, Deus me revelou nessa noite que você será uma grande missionária e você irá viajar todo o sertão do Brasil. Todo o Brasil você vai viajar. E aí você já começa a arrumar suas malinhas, já chega aí a primeira cidade do Nordeste, e aí resulta que nem as moscas param para te escutar. Então era melhor você esperar aqui você sem fazer nada, Deus abrisse todas as portas, sem você fazer absolutamente nada, para que isso acontecesse. Que você não buscasse ajudar ao Eterno. Porque às vezes nós queremos manipular ao Eterno, né, para que ele faça as coisas. Porque quantas vezes recebemos uma palavra profética que não tinha nada a ver. E uma vez eu me lembro, quando eu era
quando eu era evangélico, estava em um ciclo de oração, e havia uma mulher que o marido dela havia ido embora, havia deixado ela, né? Ela já fazia um bom tempo que estava sozinha, sofrendo, e de repente levantou um suposto profeta, dizendo: vaso, o Senhor está bradando neste lugar. E se dirigiu a essa mulher, e o tal profeta, irmão, citou um texto de Hebreus, capítulo 10, verso 37, se não me falha a memória, que disse: porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Eu acho que está escrito assim. Agora, irmão, e o profeta dizia: e esta palavra é para ti, minha serva, o teu está nas minhas mãos. Se ele foi, é porque eu deixei, porém ele vai voltar e não tardará. Porém, a irmã deve estar esperando até hoje, sentadinha, se não já morreu. Por quê? Porque esse versículo não tem nada a ver com o que esse profeta profetizou. Porque quando vamos ao contexto do que o escritor da carta aos Hebreus está falando, nos damos conta que ele está falando de Yeshua, a volta de Yeshua. Então, às vezes, vemos pessoas pegando alguns versículos e dizendo: essa palavra é para você. E quando você começa a analisar o texto bíblico, não tem nada a ver com o que essa pessoa está dizendo. E usam muitos textos do Antigo Testamento, versículos, por exemplo, de castigo, né, versículos aí que vão te dar bênção, ou talvez de castigo, de sofrimento, e por aí se vai, e você fica talvez desesperado. Por quê? Porque, olha, por exemplo, olha, o Senhor vai ferir Edom. Porém, a pessoa nem sequer sabe quem é Edom, porém, o nome de Edom se parece com o meu. Essa palavra é para mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Então, o melhor é examinar toda a Escritura. Temos que examinar a palavra profética. Incluso quando o anjo disse a Maria que ela seria mãe de Yeshua, disse o texto que Maria meditava nessas palavras em seu coração. Então, por que Maria ficou pensando: como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Então, o anjo lhe disse que seria uma obra totalmente de Deus. Agora, imagine se Maria saísse pela rua de Jerusalém e começasse a contar a todo mundo: olha, eu vou ficar grávida do Espírito Santo, etc. Ou seja, ela simplesmente, irmão, não fez isso, ela simplesmente ficou meditando em seu coração sobre essas coisas, se essa palavra vinha de Deus, ou seja, eu vou esperar para ver se vai acontecer, pelo menos, ok? E a palavra de Deus se cumpriu. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Peço perdão aos irmãos pela caída do outro estudo. Vou tentar juntar agora, ou talvez amanhã, não sei, talvez domingo, os dois vídeos, né, para ficar um só. E esse capítulo 4 do livro de Jó, nós vemos justamente o absurdo de emitir palavras que é melhor a pessoa, em seu desejo sincero de nos ajudar, porém às vezes nos prejudica mais. Então, como eu falei, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também compartilhem essa mensagem e vocês façam a mensagem chegar a outras pessoas e examinem tudo, irmãos. Tudo que estamos dizendo, né? Não creio em nada do que falamos, né? Examinem tudo com a palavra do Eterno, porque só assim nós podemos crescer e podemos justamente chegar ao pleno conhecimento do que o Eterno quer para nossas vidas. E desejo a todos um excelente Shabat, e assim, se o Eterno assim permitir, amanhã estaremos ao vivo com o nosso estudo de Gálatas, capítulo 2. Deus abençoe a todos vocês, quem celebra a festa de Hanukkah, Hag Sameach Hanukkah, e Shabbat Shalom.